Duplo Expresso. Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso deste 12 de novembro de 2018. Um programa, nesta segunda-feira, que começou, além da discussão política, com a participação do Paulo César Ribeiro Lima, nosso especialista em Minas e Energia, que vem falar sobre um assalto de 50% sobre o orçamento futuro do pré-sal destinado à educação e saúde. Certo, Rômulus? Carlos Krebs, isso aí você não viu na grande mídia ninguém falando sobre essa votação no Senado na semana passada. O Paulão já tinha alertado na segunda-feira passada e hoje veio comentar novamente sobre esse assunto, em que esses recursos que antes eram para a saúde e educação vão agora ser disponibilizados às grandes multinacionais do petróleo para fazer a exploração, financiar a exploração do pré-sal, ou seja, sequer elas precisam tirar dinheiro do bolso para fazer o investimento que depois elas recuperam em petróleo. É incrível isso, as coisas que a gente vê, e o Paulão está aqui toda segunda-feira de manhã para nos falar das riquezas do Brasil, Minas e Energia. E na sequência, Carlos Krebs, a gente pode contar, ter o privilégio de contar com a presença da economista, doutora em políticas públicas, a Ceci Juruá, que hoje veio falar sobre a soberania nacional diante dos resultados da eleição, os impactos da eleição de quem venceu, do Jair Bolsonaro, para quem defende, ou para as bandeiras históricas de defesa da soberania nacional. Fez um resgate aí, historicamente, sobre questões caras aos defensores, aos nacionalistas, aos patriotas, e que agora estão ameaçadas com essa ascensão desse grupo que está em torno do Bolsonaro ao poder. E, para concluir o programa, a gente teve o jurista Luiz Moreira, que veio comentar com a gente eleições majoritárias, esquerda identitária e o sistema de justiça. Mas foi além disso, né? Ele falou sobre esse tema que é muito caro a nós aqui no Duplo Expresso, sobre como esses excessos das franjas identitárias são instrumentalizados pela direita, e ele falou do reflexo mais disso no campo legislativo e no campo jurídico e no sistema de justiça. Mas ele veio falando de outras questões aí também, os primeiros sinais aí de impactos do Sérgio Moro no Ministério da Justiça, o que isso representa. Comentou também a entrevista do general Vilas Boas à Folha de São Paulo, muita gente falando sobre isso, e nós concluímos o programa falando também sobre isso, né, Carlos Krebs? A gente conversou bastante sobre a entrevista, trazendo algumas posições e matizando o discurso, porque é muito fácil ver aí deputado saindo agora em veículo, falando, criticando Vilas Boas, quando essas pessoas, em vez de levar as últimas consequências às afirmações que elas fazem sobre o Vilas Boas, dizendo está explicitado o caráter de exceção, a perseguição ao Lula, o que falta para uma ditadura? Bom, então o que você faz enquanto liderança de esquerda? Você continua faz de conta, interpretando o papel que foi escrito para você por eles lá no parlamento, levantando plaquinha, né, que eles gostam lá, tal, ou você sai e rasga a fantasia e fala que de fato a gente está num estado de exceção e volta para as bases para articular uma resistência. Porque é muito fácil personalizar a crítica e falar, Vilas Boas, tal, e você também, mas você não quer levar as suas últimas consequências e continuar lá no faz de conta. Então, muita atenção com quem oportunisticamente está usando esse episódio aí, mas não quer ir às últimas consequências para chamar a resistência de fato efetiva. Eu falei, Carlos, durante o programa, que eu tenho dúvidas hoje sobre a utilidade. Quer dizer, dúvidas não. Eu sei que esse faz de conta é extremamente danoso para quem quer articular uma resistência de fato, porque a gente evita, a gente a todo tempo não está dizendo claramente para a população quem é o inimigo, e a gente está permitindo que eles sigam com esse discurso de que as instituições funcionam normalmente. Foi assim em todos os episódios em que a gente pôde, nós, no nosso campo, a gente estava a bola com a gente podia estragar esse discurso, tensionar a corda, aí naquela questão do Lula se entregar ou não, depois tira ou não tira a candidatura, o partido escolheu substituir, não foi a justiça, foi o partido que substituiu o Lula pelo Fernando Haddad, depois a questão de reconhecer o resultado das eleições, mesmo sabendo da questão do financiamento clandestino de Caixa 2 de mensagens do WhatsApp, tudo isso, toda vez que a bola teve com a gente levou gol contra, a gente fazia o gol contra, a gente se desarmava. Então, agora é ridículo ver essas pessoas quererem vir em cima da fala do Vilas Boas, falar de estado de exceção, de não sei o que e tal, quando a gente podia, com atitudes nossas, explicitar isso, a gente escolheu voluntariamente se desarmar e permitir que o outro lado continuasse escrevendo a narrativa. Certo, Carlos Krebs? Exato, Rômulus. Essa mise-en-scène aí não faz nenhum sentido para quem quer realmente
fazer alguma contestação ao regime atual. Isso só serve ao próprio regime. Certamente, amanhã, na nossa Terça Nerd, com a Thaís Moia e com o Felipe Quintas, nós poderemos seguir falando sobre esse tema ou o que eles propuserem para a gente, ok? É isso, Carlos Krebs, é exatamente isso. E só para concluir, algo que a gente comentou no programa, né? Aí algumas da esquerda, muita gente batendo, algumas poucas vozes da esquerda saindo em defesa do Vilas Boas. É, eu não vou dizer que eu vou defender ele, mas de qualquer forma eu consigo admitir ou reconheço o sacrifício que ele fez. Em nome do que a gente não sabe ao certo, mas a gente tem algumas suposições. Será que ele quis ficar ali até o final para impedir que esse poder, durante o golpe, o general Etchegoyen pudesse nomear alguém na linha dura para o comando do exército? O que eu sei, isso eu sei de uma fonte da Venezuela, é que eles acreditam ao Vilas Boas a negativa completa, para não colocar nem em pauta de discussão com os Estados Unidos, uma intervenção militar na Venezuela de forças estrangeiras. Então, eles têm um enorme respeito e deferência ao general Vilas Boas com relação a isso. Mas, de qualquer forma, o que a gente falava é que, por mais, digamos, por mais valoroso que tenha sido o sacrifício dele, o fato é de que, infelizmente, foi em vão, porque essas forças chegaram ao poder do mesmo jeito e agora, na sucessão do comando do Exército, quando ele sair com a mudança de governo, o Bolsonaro vai colocar alguém da linha dura. Então, ele conseguiu, no máximo, adiar essas tragédias de conversas com os Estados Unidos sobre a intervenção na Venezuela e a própria questão do inimigo interno agora está colocada, né? Então também esses dois campos ele conseguiu adiar. Vamos ver se o imponderável salva a gente no final, de qualquer forma, com isso, se esse adiamento que ele fez for nos valer de alguma coisa. Mas o fato é que ele fracassou e sacrificou os últimos meses aí da vida dele com dignidade, porque ele é cometido por essa doença degenerativa, está com a família dele, então ele foi para esse sacrifício, mas de qualquer forma, é, fosse com a melhor das intenções, eu acredito que tenha sido com boas intenções, mas o fato concreto é que não adiantou. No fim, a gente acabou com a linha dura, mandando, não só agora no Exército, como dentro do próprio governo, tendo aí um representante, o general Mourão, na vice-presidência da República. E, quiçá, Carlos Krebs, quiçá, futuramente na presidência da República, não é verdade? Aí E tem vamos lembrar que está lá no STF também, Rômulus. Tá no STF, é isso aí, tá no STF, tem uma bancada militar na Câmara dos Deputados, mas fora isso eles têm os dossiês de todos os parlamentares que entraram, os antigos, mas com muitos neófitos que não podem esboçar resistência. Fora isso, como você falou, tem lá o ex-comandante do Estado-Maior do Exército na qualidade de presidente do STF, tendo como assessor o ministro Toffoli, na verdade, definindo a pauta do STF. Eles estão em toda parte. Então, que extrato das Forças Armadas esse pessoal representa? É isso que a gente tem que ver. Então, era um equívoco, ou uma simplificação analítica, igualar, como algumas pessoas da esquerda faziam, o Vilas Boas ao Mourão e ao próprio Etchegoyen, mas, de fato, o que a gente vê é que, mesmo essas distinções, ao fim e ao cabo, e até mesmo contando com sacrifício pessoal, individual, não adiantaram muito. Então, eu lembro que quando a gente fazia a crítica à análise do Rui Costa Pimenta sobre essa questão militar, que ele tratava em bloco, e a gente falava, né, da questão do Vilas Boas, ele falava, bom, aí é um argumento que aí assim, eu tenho que dar razão a ele nesse caso. Ele dizia, bom, se a última coisa que a gente tem como freio contra o avanço de uma aula golpista dos militares. É um velhinho numa cadeira de rodas, respirando. Aí está perdido, né? E aí, de fato, mas às vezes, sim, de alguma forma, esse velhinho na cadeira de rodas, já com o respirador, conseguiu dificultar e atrasar a ascensão desse pessoal. No final, não adiantou. Então, de fato, ele falar que aquilo era uma defesa muito débil, eu reconheço, tanto assim que ela não adiantou. E no final, o pessoal chegou do mesmo jeito. Mas para isso, para esse pessoal chegar, eles também contaram com muita ajuda de gente na esquerda, né, que segue querendo interpretar o papel que o golpe escreve para elas nesse roteiro farsesco. E a gente vai seguir denunciando tudo isso aqui, que é inconveniente, muitas pessoas não gostam, né, querem esses aí que agora estão saindo para falar na imprensa, olha o Vilas Boas golpista, quando a gente fala, mas lá atrás,
quando o Lula estava no sindicato, você que sabotou ele e não quis que ele resistisse. Você lutou pela substituição da candidatura dele. Aí não convém. Então é muito mais fácil dizer que o problema do golpe, a gente fez tudo certo e o problema era o golpista do Vilas Boas. É fácil assim, né? Como fica fácil? A gente volta amanhã, a partir das 6 da manhã, falando essas e outras verdades inconvenientes aqui no Duplo Expresso. Até lá. Duplo Expresso.